Aí está o Starfield Direct. Vamos ver como é que tá aí o jogo mais aguardado do ano pro Xbox. Vamos lá, a gente viu a Showcase, agora a Xbox Showcase não foi grande coisa, né? Teve alguns jogos legais apresentados, mas não foi grande coisa, realmente, o evento. Acho que teve até jogo bom, só que a apresentação que eles deram pra eles, assim, acabou não empolgando. Aquele Clockwork Revolution tava com uma cara bem legal. O trailer do Hellblade 2 foi... What the fuck? Agora vamos ver o que... Realmente, né? Que a gente tava aguardando aí. Chegou o Todd. Oi, Todd. Bethesda Game Studios. You know, we've been so lucky over the decades to make the kind of games that we love here. And that's thanks to all of you. From the Elder Scrolls to Fallout, we love creating these worlds and playing in them just as much as you do. And throughout all that time, we'd often talk about and dream up the space game. É o que eu falei, se esse Starfield for a metade do que a gente tá esperando, é jogo do ano, entende? Tipo, a expectativa tá muito alta em cima desse jogo aí. E agora vai, né? Falou que em 2023 vai, agora acontece. Só que a gente já viu o jogo dando o burro na água exatamente com a fórmula que o Starfield tá fazendo, né? Que é vários planetas, quer dizer, zilhões de planetas gerados proceduralmente, não sei o que, né? Foi o No Man's Sky, só que depois eles corrigiram os erros, ficou bacana o No Man's Sky. A Bethesda pôde ver o erro deles aí pra não cometer o mesmo, né? It's over 1,000 worlds. Mais de 1000 mundos. The choice of where to go, it's not ours, it's yours. And it wasn't until now that we had the technology to create it. From the rocks at your feet to the mountains in the distance, to the people and creatures that live in these worlds. That isn't just a backdrop. That moon is actually there orbiting the planet. Yes, you can visit it too. Isso é massa, velho. We realistically simulate the galaxy around you. Our next generation lighting model uses real-time global illumination to light the world based on the type of star and the makeup of the planet's atmosphere. Mas iluminação considerando a atmosfera do planeta e o tipo da estrela. And of course, you can play it in third person, and you can play it in first person. Minha cinetose agradece que vai dar pra jogar em terceira pessoa. Pô, podiam fazer uma atualização disso pro Skyrim, né, mano? Nossa, imagina que beleza, eu queria tanto jogar o Skyrim de novo. Eu não aguento. That usually involves exploring an area you've landed in. You can collect resources, do a mission, and maybe even stumble upon something unexpected. Nada. Sair pegando pedrinha pelos planetas. Aí é pipoco. Beleza, rolou XP. O No Man's Sky com mais ação, né? Nossa, os caras estão voando ali, o que é? Jetpack ou é a gravidade do planeta? Será que vai ter lance da gravidade do planeta? Ele não falou ainda, né? Olha o tamanho dos pulos que ele tá dando. Tipo, a gravidade... É, a gravidade mesmo. Eu acho que tinha mostrado alguma coisa no outro trailer, né, disso daí. A gravidade do planeta vai influenciar a física. We do love stuff and all of the items allowing you to pick everything up. And you can view all that in your data menu. This is the hub for everything you're doing, from your skills to your ship, your missions, and your inventory. We love to pack a ton of detail in every object, from all of your weapons, to spacesuits, to food. We just obsess over the details. Opa. Food. We obsess over Hangos. food. When you're done exploring, you can walk back or fast travel to your ship.
We have companions and crew you can take with you. I left Vasco here back at my ship. Oh, Vasco! And he can even Fala sério, é que o nome do robô do cara é Vasco. Ah, não, velho, mas vamos fazer tanto meme com esse coitado. Putz, grila. Our mission was to convey the wonder and majesty of space exploration. To evoke the romance of the golden age. O jogo já ganhou o Brasil, velho. O robôzinho se chama Vasco. This approach as NASA Punk. This means a design NASA language Punk, where the tech gostei. is advanced, yet still looks grounded and relatable. For us, it's that contrast, that's where the visual interest is. Obviously the NASA, which is the rigid, hard function over style, and then Punk, which is all about style. You can see that visual style coming through in your ship. Your ship is your home for you and your crew. And like many of the spaces in our game, it has a slightly retro and analog touch. A bit of lo-fi. Eles falaram que era NASA Punk, mas não tem colaboração com a NASA, né? And lived in. Duas coisas diferentes. What's the plan, Captain? Vamos ver aí. This is your star map. It starts with the planet you're currently on. You can see all of its info and resources. You can choose a landing spot or fast travel to known locations. Backing out further, you can view all the planets in the system. Obviously, the game is big, and it's here you can see planets that have key locations, missions, or life on them, versus the many planets that are barren but resource-heavy. Zoom out even further to see all the systems in this part of the galaxy. Here, you can plot a course to ones that are light years away. This uses your ship's grav drive to fold space and jump to these systems. Ó, só em defesa aí de quem tá falando que tá cópia do No Man's Sky, a ideia do No Man's Sky surgiu no História, tá? Where we can find the city of New Atlantis. E os créditos para quem merece. Quem começou com essa baixaria aí foi Spore. Welcome to UC Space. Maintain your current course while we scan your ship's cargo. Scan complete. You are cleared for landing at New Atlantis. É que o No Man's Sky, pelo que eu vi, tipo, ele tem umas missões e tal, mas ele meio que te deixa explorando do jeito que você quiser, né? Aí a gente vai ter uma campanha. Então, mesmo se você não quiser sair explorando o universo todo aí, vai ter a campanha pra você fazer. Isso que eu tô interessado pra saber como é que é a campanha. Not just in size, but also in the amount of custom art, crowds, and quests. Aí, ó. So the main focus when we're designing a city is obviously what supports the story. We try and tell as many small stories as possible. Tá saindo as propagandas de PlayStation embaixo porque a gente tá assistindo na Twitch, tá? Eles estão metendo banner do PlayStation toda hora aí embaixo. Culpa não é minha. O pessoal que pediu pra eu colocar na Twitch que a qualidade tava melhor. Opa, vai dar pra tomar café, gostei. Welcome to Constellation. We have a lot to talk about. Esse jogo vai bater uns 250 GB de armazenamento, por isso que eles anunciaram o Xbox Series S de 1 TB hoje. Imagina plot twist, você não tem armazenamento pra jogar esse jogo no teu Xbox Series S? Vai ter que comprar outro? Bom, tem o xCloud, né? The artifact. If you could place Na it dúvida, on a the gente sempre table tem o xCloud. Oh my god. Look at how it's coming together. That means there's a set built by an intelligence outside the settled systems. It's definitely an eclectic cast of characters. You've got Sarah Morgan, the ex-soldier and adventurer, now Constellation's leader. Mateo, the theologian who believes that there's definitely something else out there. Noel, the gifted scientist and Sarah Morgan's protege. And Walter, a very successful businessman in the settled systems and Constellation's financier. Anything goes as long as you have the money. There's also Vlad, the ex-pirate, Sam Coe, the former space cowboy, and Barrett. You know what I hate about these Oh, Bert! Nossa, fizeram até barbado desse jeito aí. Ele tá sem um braço também? The journey you take with Constellation is just the first of many you'll embark on.
Luca, obrigado pelo superchat. Parece um jogaço, mas jogo na Game Brio eu passo longe. O que é Game Brio? Boiei nessa. Olha os bichos! The United Colonies is where you'll find New é a engine do jogo. The first major human settlement in space. The people who live here value law, discipline, and the legacy of humanity. They consider themselves the true children of Earth. You ever think of joining up with the Vanguard? Engine da Bethesda. Nem sabia o nome. Velberan. Citizenship? New Atlantis isn't the only city within the United Colonies. The city of Cydonia on Mars to this day serves as the largest mining facility for the United Colonies. Beyond the United Colonies' reach, you might find yourself in a much more wild and independent coalition of star systems. This is Freestar Collective Space. Nossa, poder andar de cowboy do espaço assim. Freestar Collective is Aquila City. The Stone Root Inn is an Aquila City fixture. Pelo que entendi, a raça humana é a única inteligente. Eles estão procurando mais vida inteligente, que tem vida querendo comer eles, né? Tem outros bichos tal, mais inteligentes. Eu vi um pop-up ali. If you've got morality issues, this definitely isn't the job for you. Opa, vai ter baladona. Eita. É isso aí, tem a parte de campanha, tem a parte de ter os planetas mais elaborados, eles falaram que ia ter, né? Alguns planetas que são super elaborados e trocentos milhões de planetas que daí iam ser gerados, né? Que você pode ir para explorar e tal, mas vai ter vários planetas com mais conteúdo, com uma história também. Então, pra quem quiser ficar um maluco aí explorando o espaço inteiro, dá. Mas quem tá afim só da história também dá. Isso é bom. Planeta da luz vermelha. É, tem isso também, rapaz. In Starfield, we're pushing our cities and settlements further than we ever have before. It's all there, waiting for you. A slice of humanity's future. So, ready to get out there? Throughout the galaxy, there are so many things to see and stories to experience. But the most important story is the one that you tell. I'm the type of person who spends hours in character creation, and I think people are going to be really excited when they see all of the improvements we've made. One of the biggest overhauls was done through our character generation system. We scanned a wide range of faces from different age groups and ethnicities, and by mixing and matching all that data, we were able to create highly detailed and diverse characters. We use that exact system to create all of the characters and NPCs you're going to see in the game. So any character you see, isso aí, um sistema ultra avançado de criação de personagens para meter um capacete na cara dele e jogar em primeira pessoa. Hey, come on. Okay, take it easy. You were out cold. No physical damage. Mentally, the jury's still out. You know who you are? New recruit for Argos Extractors? Ring any bells? Any of this look familiar? Isso daí é o comecinho do jogo, pelo visto, né? You start your character creation journey as though you're cycling through employee records. You'll pick from a lineup of 40 presets, and that'll be your starting point. Your journey from there can be as detailed or as quick as you want it to be. This new system has more to offer than ever before. It's also the simplest character generation system we've ever had. We let the player get as close as possible to make whatever they want. With the various facial morphs you can blend together, the dermesthetic and makeup, blemishes, scars, piercings, teeth settings. It's a lot, but I think it's the most fun. Dá pra colocar piercing no mamilo? Character creation is more than just how you look. This is also where you start to decide who you want to be. That's where backgrounds come in. Backgrounds give you a bit of backstory and start you out with 3 basic skills. From chef to dusty.
You know, the crew still has a betting pool about which restaurant critic you must have crossed to wind up here. É o gráfico do criador do Street Fighter 6, é bem parecido. Só que esse daí me pareceu mais avançado, que ele tem mais coisa assim da textura do rosto, principalmente ruga, cicatriz, assim. Parece que esse daí tá mais avançado do que o do Street Fighter. Do Street Fighter tá bem bom. Traits are completely optional, and they come with their own advantages and disadvantages. You could choose to meet your biggest fan. By Vectera! Is it really you? He'll join your crew, and é bem aquele esquema do Fallout 3 e New Vegas, que eu gosto. Ficar o NPC assim da tua frente, eu gosto. Every molecule. My favorite trait is kid stuff. You have to pay some credits to support your parents, but they're very sweet and it's really fun to go visit them. Honey, we got ourselves a visitor. Oh my god! I came across some hostile zealots in space, but because I had chosen a trait that made me the same religion as them, I was able to get by without any issues. There's another great one that gives you a damage buff when your health is low, but mercenaries will randomly show up and try to kill you. Legal. No matter what you choose, there will be plenty of ways for you to tell your story. And if you want to remove a trait, there are ways to do that too. What a view! It's a feast for the eyes. Off we go to another adventure. Isso, matou o Sam. Once you've built the perfect character, that's when your journey can really begin. We took what we loved about skills and perks from our previous games and put them together to create an all-new skill system. Each time you level up, you get a skill point, which can be used to unlock or rank up skills. Ranks are unlocked by completing challenges associated with that skill. Challenges become increasingly difficult as you work your way to higher ranks. With our 5 different skill trees and 4 ranks per skill, there's a lot to choose from. I like the xenosociology skill because it lets you mind control aliens. Xenosociologia? Caramba. Uma árvore de skill imensa pra a gente ficar bem perdidaço. A física que eu achei interessante esse negócio, viu? I like maxing out my physical tree so I can get neuro strikes and just punch my way through combat. Vamos ver se vai funcionar, porque Fallout, por exemplo, tinha a possibilidade de você criar um personagem só na porrada, mas um personagem no laser era sempre mais eficiente. Você fazia na porrada só de meme mesmo. Slowly creeping through vents like you're in a movie. And then jumping out and springing on people? Whenever possible, I like to talk my way through situations. This area's off limits. Fine, I'll issue you an access card. I'm more of a run and gun player. I like doing the death from above thing where I boost pack over guys and I throw landmines at them. I like blowing stuff up. A ação tá bem boa, hein? Lembrando que isso daí não é FPS, tá? É RPG. Vamos dizer assim, o sistema, a jogabilidade é outra coisa. É mais da perícia do personagem do que da tua habilidade de atirar. Resources and adventures. Our team worked hard to strike a balance between fun and realism. We studied data from NASA and a multitude of other sources to help us make the world feel believable. From the way we approached planetary atmospheres to the way we placed biomes based on the planet's distance from the sun. Once we had created a grounded world, we could start looking at all the things that make that world fun. When you leave a planet and head into space,
You'll be navigating asteroid fields, having chance meetings with interesting strangers, dogfighting in space, and exploring derelict ships. It's all out there. Ultimately, it's about rewarding your curiosity, because whether it's on the surface of a planet, the alleys of a city, or the vastness of space, you never know what you'll find. A quantidade de conteúdo do jogo tá imbecil de imensa, hein? É à toa que demoraram tanto pra soltar ele. Your ship is almost like having another character or home you can make all your own. I think you'll be blown away by the amount of stuff you can do. You can buy a ship. I'm sure you can find something you like. Customize and upgrade that ship. And hire a crew to keep it up and running. And it all starts in spaceports. Nesse a gente não vai fazer cidadezinha, vai fazer a nave. Every spaceport has a ship technician where you can purchase, sell, and modify ships. Anything I can help you with? Maybe you start off with a speedy fighter that's perfect for bounty hunting. Then you might round out your ship roster with a hulking space freighter to run cargo missions, or even do a little smuggling. For now, though, we're going to take our starting ship, the Frontier, and make some changes. Deu preguiça de jogar, cê é louco. É, pra quem não quer jogo mais objetivo, definitivamente isso daí não é jogo pra você. É jogo pra quem gosta, principalmente de exploração, de desenvolvimento. Isso aí é um RPG, é RPG isso daí. Você interpretar um personagem e se colocar no papel dele. É isso. Adding a new habitat module can give you more room for crew. Adding cowling can change your ship's overall silhouette. A Bethesda sempre foi uma das empresas que melhor conseguiu colocar nos games a sensação de jogar um RPG de mesa, né? Inclusive esse lance de poder personalizar completamente a nave é coisa que existe, né? Pega um GURPS Space mais ou menos, daí tá tudo lá. É GURPS Space um jogo. Starfield's in-game ship manufacturers bring their own look and feel to every piece of your ship. From living quarters to cargo holds, mess halls, and control rooms. Nossa, parece tão maior por dentro, né? Our modified Frontier is a practical ship, but with a little creativity, your ship can look like almost anything you want. Prefere coisas mais lineares, então ó, pode pular fora desse com certeza, que não é o caso aqui. The HMS Platypus, as I called it, where it had like a giant tail to it. And we've done spiders, we've done mechs. Opa! So really o Megazord aí, nave Megazord. Galera gosta de meter um mecha nas coisas, né? Voou o mecha. De um jeito engraçado, mas voou. Ready to lift off when you are, Captain. Engines ready. The Frontier is fueled and ready, Captain. É o que eu falei, isso daí é jogo. Você vai começar a jogar, você vai terminar de jogar ele daqui a uns 3 anos. Isso você vai jogar bastante. E se algum dia você terminar, entende? Assim, se você for... Provavelmente ele tem uma campanha. Se você for objetivo na campanha, você vai zerar ele. Agora, se você for assim, louco, né? Jogar rogue, explorando as coisas e tal, aí... Pelo que tá mostrando aí... And if you're looking for a little extra help on your ship, you can always hire additional crew at spaceports. Got any room on your ship for someone like me? You'll also meet potential crew members out in the world. Still think there might be a spot for me on your ship? I gotta get off this rock. Assign crew to your ship or outposts, and their unique skills will affect how they run. And just like companions, most crew members can lend a hand in the field. Take Bosco, for instance. He's designed around the core basics of a NASA machine. Please avoid getting shot. You might die.
I still wanted to give it almost a humanoid personality, so I elongated the limbs. This tends to make him Vasco metendo a porrada. human-like and give him a little personality. It is a shame exploration requires so much bloodshed. Thiago Oliveira, obrigado pelo superchat. Pelo jeito é o tipo de jogo que 6 anos depois do lançamento ainda vai ter gente achando novidade. And now, let's take to the sky. Certamente. Mas é realmente aquele tipo de jogo. Você abdica da tua vida pra viver a vida do personagem. Só vai. Minha vida aqui tá muito chata. Vou ver no espaço lá do Starfield. É isso. Que mesmo se, né, que tem aquela questão, né, ah, tem 1000 planetas, mais de 1000 planetas e tal, mas todos os planetas vão ter conteúdo, eles falaram que tem. Tem uma boa chance da gente pegar um outro planeta vazio sem graça, coisa assim, né? Só que tem os planetas que estão bem desenvolvidos e nesse daí parece que tem bastante coisa. Só isso daí já dá o conteúdo, né, já garante a diversão. We've extended that sense of control to ship combat. It's not about just hitting your triggers to fire your weapons. It's a complex dance between your piloting skills and our power allocation system. Boosting power to your engines will make your ship faster. Powering up the ground drives will shorten the amount of time it takes before you can make a jump. Isso é complexo pra caramba, velho. And moving your power to your weapons and shields means you're ready for a fight. You should always be on your toes because you're not alone out there. Mas, pelo que eu entendi, a estrutura, né, o formato da nave não impacta tanto no desempenho dela. É mais a distribuição dos equipamentos da tripulação, né? Que a nave vai ter os atributos também que vão interferir bastante na velocidade, no combate, viagem e tal, na carga. Mas vai ter a parte cosmética, pelo que eu entendi é mais ou menos isso. Se quiser fazer tua nave Megazord voando ali, se quiser fazer um X-Wing, que definitivamente eu não acho que ele seria uma boa. You can always turn any ship that engages you into scrap. E temos fogo no espaço. But you can also take a more personal approach by docking with the enemy vessel. Tá aí o realismo que você queria, realismo espacial que você queria. Mas isso daí é uma coisa bacana, porque em filme é muito complicado fazer a gravidade do espaço, né? A gente tem aquele filme da Sandra Bullock lá que é meio esquisito, mas eles tentaram fazer o filme inteiro, né, com a gravidade do espaço, mas foi um trabalhão, velho, fazer aquilo lá. E não é muito comum a gente conseguir ver um filme que é todinho nessa física. Agora no videogame dá pra fazer um lance desse daí. Like these massive star yards. Walk the halls, talk to the crew. Além dos planetas, a gente vai ter isso, né? As estações espaciais. A civilian in my star yard. Let's see about getting you a proper ship, one worthy of you. Maybe you'll dock with a gigantic battleship, like the UC Vigilance. Or rub elbows with the galaxy's wealthy elite on a cruise ship fit for the stars. There are plenty of personal encounters to be had as well. You can hail any ship you come across to trade, swap info, or maybe even commit an act of piracy. Let's do this. When I'm playing, I generally go crazy. I definitely go like the more piracy routes. I want to take over ships. I'm going to board ships. I'm like, this is now mine. Aí, ó, Sea of Thieves. Steal all these sandwiches Versão espaço. and put them, you know, in my cargo hold that I have specifically for sandwiches. I don't want to play the hero, but I want to go out and Essa mulher tem umas ideias meio esquisitas, né? from people as quickly as possible. Fazer uma coleção de sanduíche. Bom que tá no espaço, não vai apodrecer, né? Hello, stranger. I just finished cooking up some food. If you want to come on over, just pop on by. Some of the best moments are the ones you discover on your own. Esse jogo não é um FPS. Ele é tão FPS quanto Fallout.
then realizing 2 hours later that you're involved in a completely new story. You're human. We thought we were the only ones to leave Earth. That DNA is so present here. It's in our random encounters, it's in our handcrafted quests, and it feels so cool to play it and just make your own path in this universe. There are over 1,000 planets out there, just waiting for you to visit. We want you to feel like explorers, breaking ground on new planets, exploring every inch of a mostly untouched galaxy. O Ricardo Meira falou que a atualização do Fallout 76 está dando muita cinetose. Esse jogo aí, o Starfield, ele vai ter modo terceira pessoa, tá? Eles estão colocando tudo na primeira, mas eles já falaram que se quiser jogar tudo em terceira pessoa vai dar. Eu só não sei se é aquela terceira pessoa meme que tem nos Fallout e no Skyrim, né? Que tipo, fala que você pode jogar, tem em terceira pessoa, mas é uma porcaria pra jogar. Eu espero que não seja esse o caso. Hey everybody, we've shown you so much stuff, but we thought we'd just take a little break and show you something a little bit different. You know, we put so much detail into our game worlds, and we love the opportunity to bring that into the real world with our collector's editions. And for this game, we've done a watch. It is the Constellation Explorer's Watch. This is pararam ali pra falar do relógio. Ah, tá. Pensei que eles iam lançar um relógio. Esse daí é tipo o Pip Boy lá do Fallout, né? And other information, and we've also designed this really cool case that it comes with, Istvan. Yeah, we really took as much care in designing this case as we did the watch. Our attention to detail in the game totally translates to this. Inspired by the cases that the astronauts used during the Apollo era to bring back samples from the moon. It's got an intricate locking mechanism, authentic, heavy, comes with a vai lançar o relógio sim. Pararam pra meter o merchan do relógio aí que eles vão lançar. Deve vir, sei lá, no kit de ultra colecionador. We actually have something else. Now that we're part of Xbox, we get to work with the amazing people on the Xbox hardware team, and together we have created this custom limited edition Starfield controller. It's awesome. It is now, you know, our favorite controller. We love this because it's é da pilha ainda? the actual controls of your Só quero se for da pilha. And not only that, opções. We've created the first ever custom headset with Xbox. Uou! And this is a perfect pairing with that controller. Ah, gostei do lance para controlar o volume aqui. Ficou legal. Tem zilhões de formas mais práticas de fazer isso, mas é legal. Ah, o controle é bonito, hein? O Xbox deve ser o videogame com mais controle diferenciado da história, velho. Tem trocentos modelos de controle diferente, cor, tematizado com jogo, tematizado com coisa que não é de jogo. Tem até os peludos do Sonic lá. Controle LGBTQI mais Y, sim, também tem. Sempre importante lembrar. Representatividade importa. Monetizar a representatividade, melhor ainda. But Starfield isn't just a Bethesda Game Studios world, it's a Bethesda Game Studios galaxy. So why go this big with Starfield? Because we want to give you freedom on a galactic level. The freedom to experience both the exciting planets and the quiet ones. Scanning a planet before you land is a great way to get a sneak peek at the available resources you can use for crafting, building, and customizing. I think what's cool about this whole system that we generate the planet itself as a procedural content, but the handcrafted content itself comes as the player explore. Our system builds a planet as the player approaches it. We stitch together a block of terrain. After that, we have the system that adds interesting locations for the player to explore, creatures to encounter, ore and plants to pick up. It allows us to add that touch of environmental storytelling that Bethesda is known for. Aggressive creatures have been disrupting. Esses daí são os planetas gerados, né, proceduralmente. If you could take care of them for us, we would be in your debt. Diz que o sistema tá bom. To visit the same planet that you had, you would have a different story to tell.
planetas inóspitos aí. Eu queria que eles detalhassem mais a física, porque teve lugares que parecia que a física tava bem leve, essas coisas, mas em outros que nem aí parece que tá normal, né? Física da Terra mesmo. Isso daí é um detalhe que eu ia curtir muito de saber mais do jogo. Se eles tentassem, assim, fazer um simulador de física mais realista, isso ia ser muito louco. It's completely up to you how you want to interact with each planet. Whether you want to explore, não teve Killer Instinct. Harvest resources and be on your way. Nem scale ball antes que você pergunta. Tem uns malucos aí soltando esse meme. With the help of your scanner, you'll chart the uncharted and discover exotic wildlife. If you have the skills, you can even figure out that certain creatures and plants, you can build an outpost and produce resources from those plants and animals. You can get experience and rewards for fully surveying planets and fully surveying a whole system. Só pra vocês terem uma ideia do tamanho do conteúdo do jogo, eles estão há 40 minutos falando dele. Sem parar, e ainda estão mostrando coisa diferente. Isso aí eles só estão explicando o jogo. Oh, os bichos tão massa, velho. When the sun moves, daí lembra Sport. All that light is calculated in real time through the atmosphere. Our biggest goal for lighting with Starfield was to make the game feel more filmic, to use lighting and color to really make it feel more cinematic. Cara, que lindo, mano. As paisagens aí estão muito da hora. Espero que tudo isso funcione mesmo. After some exploring, you can find a spot to set up a base camp. Outposts can be built almost anywhere on any planet. And the habitat modules come in all shapes and sizes, filling all different purposes. You can even live in them. Assign crew and companions to work at your outposts for added bonuses and set up extractors to harvest resources while you're away. Something cool we have this time is we have a new fly cam where you can toggle between on-foot building, or you can now use a top-down isometric camera, which helps plan out larger parts of the outpost and placing those larger halves. So that way you can really plan your structures and what the Nossa, imagina 1000 planetas se você construindo uma casinha dessa daí em todos eles, você vai ter pau. O pessoal falando que ia ter 250 GB aí, o jogo de armazenamento, 250 GB vai ser o save. Só o save vai ser isso. Cadê as mecânicas de fazendinha? Vai vir por DLC depois aí. Vai fazer um Harvest Moon na Moon. Add crafting Harvest and Moon na research Lua. stations in your outpost to utilize any resources you find or already have. Mod your weapons to adapt them to your playstyle. Different weapon sights and scopes. Larger magazines. A selection of grips and barrels. Different ammunition like explosive rounds. Fala bem a verdade, não tem muito saco pra ficar customizando arma em jogo não, viu? All you stealth players out there will surely need a suppressor. Eu vou vendo que dá mais atributo, boto lá, dane-se. You can also choose to go hands-on with melee weapons. I think it's always a delicate balance between like what's realistic, what's sim, and what's Hollywood. And I think we sort of err on the side of like what's fun for the player. With Starfield, we've completely overhauled our combat. It's more dynamic, the animations are more fluid. It just feels great. We probably have more mods and more weapons in this game than I want to say any other game we've done before. There's a lot of variety. Upgraded gear is just one of the many factors to pay attention to when engaging in combat. You may need to switch things up based on your environment.
gravity is different for each planet, and boost packs are excellent for getting around. And for giving you an edge in combat. Sometimes you'll even feel like you're flying. É isso aí, então. O combate com o jetpack parece estar legal. Aí, ó. Aí é bom. Física em 0G. These are high-powered electromagnetic induction ballistic arrays. Each barrel has its own targeting laser and can dish out some serious damage. Whether you want to get up close and personal with your own two fists, or you like Nossa, metendo uma porrada nos bichinhos lá, coitado. Or maybe you prefer something bigger. Starfield's got you covered. Tanto de arma que o bicho tá carregando. Essa daí seria... Tem cena aí do combate em terceira pessoa, parece que funciona bem, tá? Eu tô falando isso porque esses jogos em primeira pessoa da Bethesda, tudo tem terceira pessoa, tá? Só que eles não funcionam bem. Você liga a terceira pessoa só pra ver como é que tá teu boneco e você volta pra primeira, porque é uma porcaria de jogar neles. Aí tem a câmera, né? Aproxima, quando você vai atirar, né? Pega no ombro e tal, parece que aí tá bom. Thanks again for being with us today. We are just so grateful that you've taken the time and spent it here. I know there was probably a lot to take in. There's a lot to the game, even more than we could show here. You know, as we play it, we're always sharing these unique and special moments that only a game like this can bring. When I think about what makes it special, it really is the people here. This game is a reflection of the incredible and passionate team that made it. All of them putting something special of themselves into it. So let's hear some of their favorite moments. I love the way that our final combination of all the new tech has come together to create some of the most beautiful sunsets and sunrises we've ever had in any of our depoimentos emocionados da própria equipe que fez o jogo. Every biome is different. The word that comes to mind is vast. I like to use our photo mode to take rock star photos. I just love that constant feel of discovery and wow, I can't believe there's more here. I'm most excited about our outpost building systems. My favorite part is every time you step out on a planet, it's a unique experience. You spend all this time building your ship and you see it on the landing pad. These things are gigantic. It's the kind of thing that you just can't get anywhere else. There's something about seeing a tower over in the distance and going, I know the gravity's low here. I think I can make that jump. My favorite Isso part é is bom, isso que eu biomes, queria ver. spaceships, audio design, planets, The day-night cycle, those details matter to me. Diplomacy, exploration, freedom, the ending, Vasco, obviously. I love the robots so much. The incredible amount of worlds we created. Sniper rifles, come on. Lever action, rocket launcher, Brain sprout. Nossa, I velho. love, but some people might find creepy. I don't know. I know it's right, Ben. The thing that I enjoy most about the game is the freedom to be who you want to be, do what you want to do. It's what you've come to expect from a Bethesda title, but on a much bigger scale. On behalf of all of us, we can't wait for you to play Starfield and make your own special moments. Great engines go. Good luck, Constellation. You are go for
E aí, o que vocês acharam? O bagulho tá grande, gente. O bagulho tá grande. O gameplay, a parte de ação, parece que tá muito bom. 6 de setembro. 6 de setembro. Pra quando que tava o Homem-Aranha mesmo? Pera aí, que é isso exatamente? 6 de setembro, 20 de outubro, ah tá. Não, tem alguma coisa em setembro. Acabou? Então tá aí, finalizando o Xbox Showcase. A parte do Xbox Showcase não foi lá grandes coisas, né? Tiveram alguns jogos legais que eles apresentaram, alguns trailers bons, algumas datas boas, assim, mas nada muito né? Uau, assim... Eu acho que a forma, né, que eles apresentaram em si acabou não gerando tanto hype, né? O trailer lá do Ace Clockwork Revolution, né? Pareceu bem interessante. O Fable, né? Fizeram um trailerzinho legal aí, data pro Forza. Teve o Star Wars lá que mostraram também, né? Altas expansões aí para jogos que eles já tinham. Aquele primeiro jogo que eles mostraram lá, eu nem faço ideia do que é esse jogo, né? Do zumbizão tocando violão lá. E o Hellblade, velho, eu tô assim ainda, tentando entender que porra de trailer foi aquele que eles mostraram do jogo. O pessoal esperando novidade, e eles botaram um trailer daquele. Olha, foi zoado mesmo. Aí meteram 50 minutos de Starfield. Que, tipo, era informação que não acabava mais. O jogo é imenso, imenso, do jeito que a gente tava esperando, né? Teve muita coisa que fiquei satisfeito aí que eles mostraram. O gameplay nos combates parece estar bom. Vai ter aquela exploração de se perder na vida lá, explorando planetas e tudo mais. Só que tem a campanha, se você não é daqueles que quer ficar cheirando os 1000 planetas que eles fizeram proceduralmente lá. Vai ter campanha, vai ter os planetas mais bem estruturados, dá pra você jogar isso daí, né? Vai ter um monte de missão. Então dá pra você jogar como se fosse um outro RPG da Bethesda, aí, Fallout, Elder Scrolls e tal. Mas também você vai ter a parte de exploração praticamente infinita ali pra você usar, tá? Detalhe que o jogo vai estar disponível no Game Pass, tá falando aqui, deixa eu tirar minha cara. O game base vai estar disponível no Game Pass. Não diz o que seria o game avançado, né? Então, o Game Pass, geralmente ele coloca só o game base mesmo, né? Quando tem expansão e tal. Nem todas entram no Game Pass. Alguns cosméticos tal, eles vendem à parte. Né? Vamos ver como é que tá aqui o negócio. Que passou rápido, não acabei não vendo. Diz que tem o Digital Premium Edition. Quem pagar um troco aí vai ter 5 dias de acesso antecipado. A primeira expansão. Uma skin de constelação e soundtrack mais artbooks. Daqui dane-se, né? Mas a primeira expansão e 5 dias de acesso antecipado. Eu falei antes, faz pouco tempo aqui no canal sobre isso, que é uma coisa que eu não curto muito. Cobrar mais no jogo para poder jogar antes, tá? Isso daí é uma coisa aí da indústria que eu não tô curtindo muito. Mas aí vai ter a edição física, daí beleza, né? Que vai vir com o tal do reloginho. Essa daqui é a edição de colecionador, né? Constellation Edition. Aí vai vir com o reloginho, Steelbook Digital Game Download. Isso daqui é o Steelbook, é o display, né? Que não vai vir disco, vai vir o cartãozinho lá pra você baixar o jogo, muito massa. Então isso daí, vai ter essas coisas, né? Então é uma coisa que estavam apontando, né? O que poderia acontecer com o Game Pass pra dar um upgrade na qualidade deles. Que eles poderiam lançar os jogos, continuar lançando os jogos dia 1, os exclusivos, né, da Microsoft, dia 1 no Game Pass, conforme eles estão fazendo agora mesmo, mas colocar alguns adicionais para quem comprasse uma edição do jogo mesmo, né? E é isso que eles já estão fazendo aí com Starfield. Provavelmente isso daí se torne uma tendência dos jogos grandes que vão sair pro Game Pass mais pra frente, né? O que vocês acharam? Falei pra gente agora. Eu curti pra caramba, tá? Eu com certeza vou dar uma boa jogada nele, mas
cara, isso daí é jogo. Se você quiser pegar pra jogar campanha, beleza, você joga a campanha, acaba, pula pro próximo. Mas se você for cair de cabeça na exploração e tal, é experiência infinita. Você pode jogar aí até o fim dos tempos que você ainda vai ter conteúdo para explorar no jogo. Como eles colocaram um procedural bem avançado, né, para gerar o conteúdo do jogo, eles conseguiram aí fazer um conteúdo imenso, 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 né? Tanto na parte de customização das naves, de armas, do personagem. Nessa parte de customização, sinceramente, eu achei que tá muito complexo. Né? Eu gosto de coisas mais simples nessas partes, eu não gosto de ficar perdendo muito tempo estudando customização de arma, principalmente, né? Então isso daí eu achei um pouco complexo demais pra mim, tá? Provavelmente eu vou fazer alguma coisa mais simples nas minhas plays. Mas tem a opção, né? Pra quem gosta aí de enfeitar tudo, também tem. Né? Mas basicamente é isso, né? Vai ter essas duas formas de jogar. Você pode jogar explorando tudo, ou você pode jogar mais focado na campanha e vai ter conteúdo pra você também. Eu acho que tá bem interessante, né? Mas também, do jeito que tá, como tem a campanha, só vão descobrir se esses planetas procedurais estão tudo legal mesmo ou não daqui a alguns anos. Vai demorar alguns anos pra descobrir se o negócio tá bom mesmo ou não. Aí já era. Eu curti. Fala aí pra gente o que vocês acharam. Não esquece de clicar no gostei também, né? Joinha é sempre bom pra nós.